Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que você vai gostar muito do ensino de hoje. Quero falar sobre se você está construindo muros ou pontes. Você tem dúvidas sobre sua vida? Porque eu fui abusada? Porque me pareço da forma que pareço? Eu gostaria de não ser tão baixinha, gostaria de não ser tão alta, acho que meu nariz é muito grande. Meus pés são desproporcionais ao resto do meu corpo. A minha voz é muito grave. Ou talvez um homem que tem uma voz um pouco estridente, imagino que não seja muito divertido. Porque eu perdi o cabelo quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu não quero ser um careca. Porque eu não nasci numa família com mais dinheiro? Ou uma posição social melhor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o meu ente querido morreu. E os defeitos congênitos. E as crianças com câncer. Sabia que os porquês da vida podem construir muros entre você e Deus se você não for sábio contra o engano de Satanás. Deus é bom, ponto final, fim de conversa. E nunca jamais haverá injustiça em Deus. Quando eu estudo o caráter de Deus ou ensino sobre o caráter de Deus, meu aspecto favorito do caráter de Deus é que ele é justo. E o que isso significa é que ele sempre conserta as coisas erradas. No mundo há muita injustiça. A vida não é justa, mas Deus sempre fará coisas erradas serem consertadas em sua vida. Se, sempre há um se, não é? Se confiarmos nele, vamos manter uma boa atitude. Temos que ser pessoas íntegras, sabe? Muita gente nem sabe o que é isso. Você poderia sair e fazer o que chamam de entrevista com desconhecidos e é incrível como muitas pessoas hoje nem sabem o que essa palavra significa. Integridade significa ser honesto. Você faz o que diz que vai fazer. Quão difícil é encontrar pessoas hoje que realmente fazem o que dizem. Ah, eu vou te ligar de volta e você nunca mais ouve falar delas. Como prestadores de serviços que marcam com você e não aparecem, nem sequer se dão o trabalho de ligar de volta, sabe? Isso é tão rude. Fazer coisas assim, a Bíblia diz, o amor não é rude. Deus é bom, não há injustiça nele, e ele é perfeito, sabe? Mas vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, em um mundo onde o princípio do pecado está em ação por gerações e gerações e gerações. Satanás está trabalhando. Para muitos, a tragédia torna-se uma ponte para Deus. Sabe, é bem interessante, parece que os incrédulos, muitas vezes, quando tem uma tragédia, isso os leva a Deus, mas agora os crentes, parece que muitas vezes, quando eles têm uma tragédia, isso os separa de Deus, sabe? Este é um pensamento muito interessante. Eu acho que os crentes acham que tudo deve ser bom para eles porque eles são crentes. Mas nem sempre é desse jeito. Passamos por coisas que são injustas, coisas acontecem que não entendemos, mas precisamos ter cuidado com o que eu chamo de por que Deus, por quê? Agora, você pode fazer a Deus todas as perguntas que quiser, mas geralmente você não vai obter a resposta que deseja. Na verdade, muitas vezes, quando perguntamos a Deus por quê, realmente preferimos que Ele não nos diga. Porque poderíamos não gostar se Ele dissesse. E esta é a minha opinião pessoal. Eu não estou dizendo que é errado perguntar a Deus o porquê, mas eu acho que, em vez de ouvir porque Ele prefere ouvir, eu confio em Ti, Senhor. É melhor eu repetir. Em vez de ouvir porque Deus, acho que Ele prefere ouvir, eu confio em Ti. Tem um pastor que eu conheço no Texas, cuja linda esposa morreu de câncer e, claro, ele e toda a igreja estava orando por ela. E ela morreu. Ele disse, a primeira coisa que eu disse a Deus foi, eu nunca vou te perguntar o porquê. Sabe, eu não sei você, mas para mim isso é
Isso é provar que a sua fé está profundamente enraizada em Deus. Sabe, quando você realmente chega a esse ponto, Deus não precisa te explicar nada. Ele quer ouvir. Eu confio em você, eu não entendo, isso dói. Parece injusto, mas eu sei que você é bom. Eu sei que o diabo é ruim. Mas eu confio em você para pegar isso e fazer cooperar para o meu bem. Eu me apoio muito nessa escritura porque eu acredito nisso de todo o coração. Eu vi isso em minha vida, o abuso sexual que eu sofri do meu pai, e minha mãe sabendo disso, mas não fazendo nada a respeito. Casar com o primeiro homem que apareceu quando eu tinha 18 anos e foram mais 5 anos de injustiça, e ele me traindo, e os tios que tentaram abusar de mim, um avô que tentou abusar de mim, um chefe para quem eu trabalhava que também tentou abusar de mim. E, sabe, realmente cheguei ao ponto de pensar, eu nunca vou confiar em um homem. Nunca. Bem, precisei superar isso. O que nós fazemos quando fomos feridos muitas vezes é sentir que nos devem algo. E realmente, a verdade é que devem. Mas nós sempre cobramos de pessoas que não podem nos pagar. Veja, por muito tempo eu tentei cobrar de Dave o que o meu pai fez comigo e, bem, o que você quer dizer com isso, bem? Eu queria que ele me fizesse sentir bem comigo mesma. Eu queria que ele me desse segurança e fizesse com que aqueles sentimentos ruins que eu tinha fossem embora, mas há uma escritura em Mateus 18 em que um homem estava tentando cobrar uma dívida. Eu amo que a Bíblia diz que ele não podia pagar, e sabemos como Deus é com as escrituras. Às vezes elas simplesmente pulam em nós e ganham vida, e eu estava lendo isso um dia, que ele não podia pagar, e foi assim. E percebi que meu pai não poderia me pagar pelo que ele tirou de mim. Como ele poderia devolver a minha inocência? Ele roubou a minha infância, ele não poderia me devolvê-la. Dave não conseguiria me devolver. Só tinha uma única pessoa que poderia me devolver, e era Deus. E é por isso que é tolice tentar cobrar das pessoas, mesmo daquelas que te machucaram. É por isso que é bobagem você pensar e dizer, eu vou dar o troco. Não, você não vai, porque isso só vai te machucar cada vez mais e mais. Eu sei que eu falo muito sobre o perdão e eu realmente não pretendo me calar, porque existem tantos cristãos com raiva. Esse é provavelmente o maior problema que nós temos na igreja. Satanás ganha mais terreno na vida dos crentes através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. E dizíamos, mas é tão difícil. Bem, sim e não, sabe? Quero dizer, Jesus nos perdoou. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bem, sim, mas ele era Jesus. Bem, Estevão disse a mesma coisa e ele não era Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe, meu pai sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas eu honestamente não acho que ele entendia o quanto aquilo iria me ferir, sabe? Na verdade, quando ele me pediu desculpas, o que só aconteceu aos 80 anos, ele me disse, eu não tinha ideia de que o que eu estava fazendo com você iria te machucar tanto. Não se falava de abuso sexual na época, não havia programas de TV onde as pessoas falavam que tinham sido abusadas, e ele mesmo veio desse contexto, sabe? Então, sendo assim, de que me adiantaria odiá-lo? Uma revelação que Deus me deu que me ajudou ao longo dos anos é que pessoas feridas ferem pessoas. E se você conseguir acreditar que quando alguém te fere é porque ela também foi ferida, isso não é desculpa. Não é desculpa para o que meu pai me fez. Ele foi o responsável. Ele sabia que estava errado. Mas eu acho que muitas vezes, quando as pessoas nos machucam, realmente não percebem o quanto elas estão nos machucando ou quão profundas essas feridas podem ser. E assim é inútil gastar sua vida, ou eu deveria dizer, desperdiçar sua vida tentando cobrar de alguém que realmente não pode
Te pagar? Como ele poderia me devolver minha infância? Ele não podia fazer isso? A confiança requer perguntas sem respostas. Veja, se você vai confiar em Deus, você tem que não saber das coisas, não entender as coisas, mas mesmo assim confiar nele. Então você sempre vai ter algumas perguntas sem respostas. E meu conselho para você é parar de tentar entender tanto as coisas. Eu digo que eu era uma pessoa viciada em argumentos. Como é ser viciado em argumentos? Bem, quando eu estava tendo um problema, eu não conseguia me acomodar até que eu achasse que eu tinha entendido tudo. O que era interessante porque você pode achar que entendeu algo e ainda não saber o que está fazendo, sabe? Costumávamos ter uns. Eu acho que já não existem mais, eram uns escaninhos de correspondência para cada pessoa que trabalhava aqui. E de vez em quando eu mandava uma mensagem para alguém e não me respondiam. E eu dizia, bem, por que você não respondeu? Bem, eu não recebi. Eu descobria que eu tinha colocado no escaninho errado. E sabe o que Deus me disse? Você acha que entende tantas coisas, mas coloca muitas delas nos escaninhos errados? E realmente, somente Deus sabe. E precisamos confiar nele de que, se precisarmos saber, se você precisar saber, ele lhe dirá. E um dia você saberá. A Bíblia diz que quando chegarmos ao céu, então nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então você saberá em algum momento. Mas pode não ser quando você quiser, mesmo agora. Eu olho para trás na minha vida e há tantas coisas que eu entendo agora que eu não entendia antes. Houve algo que eu amo. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Quantos de vocês podem olhar para trás em algumas das coisas que aconteceram em sua vida? Até mesmo algo que pensou ser tão terrível e agora percebe que foi exatamente o que te aproximou de Deus? A maior parte da nossa profundidade em Deus vem através da dor que nós passamos. Mas é uma escolha. E você tem que ser determinado. Quando acontecem coisas que não entende, não deixar que isso se torne um muro entre você e Deus, mas deixar que se torne uma ponte que o leve até Ele. E especialmente as pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Cristo, se você teve uma tragédia em sua vida, não caia nessa de não creio que haja um Deus. Se realmente houvesse um Deus, isso não teria acontecido. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Deus nunca nos prometeu uma vida livre de problemas. Ele prometeu estar sempre conosco em todas as coisas. E eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que nós devemos ser um grupo especial que nunca temos problemas, sabe? Nós vemos em toda a Bíblia que as pessoas tinham problemas. Há alguns dias nós falamos sobre José. Olhe para as coisas injustas que aconteceram com ele. No entanto, ele confiou em Deus e Deus lhe deu favor. E por onde ele passava, ele era promovido. É a mesma coisa com a vida de Daniel. Se você ler, eu acho que ele sobreviveu a cerca de 5 reis. E ele foi jogado na cova dos leões e seus amigos foram jogados na fornalha ardente. Mas eles sempre confiaram em Deus. E eu amo o que diz sobre os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, nós não vamos nos curvar a você. E se Deus quiser nos livrar disso, Ele o fará. E eles não disseram que ele não era capaz, mas se fosse a sua vontade, ele o faria. E se não fosse, ainda assim não vamos nos curvar. Essa é a atitude que devemos ter. Mesmo que eu tenha que sofrer para fazer a coisa certa, não vou me curvar a você, sabe? Lembre-se, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo disse, se você se curvar a mim uma vez, uma única vez. Veja, o diabo te diz, é só uma vez.
Isso não vai machucar você só uma vez, aquela mentira do só uma vez, você tem que ter cuidado. Ele disse, se você se curvar a mim só uma vez, eu lhe darei todos esses reinos, sua preeminência e a sua glória. Eu percebi algo recentemente, lendo esta escritura, e sabe, o diabo pode te abençoar. Então, veja, nós nem sempre podemos supor, bem, essa pessoa deve estar fazendo o que é certo porque ela é tão abençoada. Sabe, há todos os tipos de pessoas ímpias no mundo que são abençoadas muito mais do que as pessoas que são santas. Isso nos deixa bravos, não entendemos? Mas eu não me importo com quanto dinheiro você tem ou quantas coisas você tem. Você não tem nada se não tiver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas. É saber quem você é em Cristo, paz e alegria. Então essas são as coisas mais valiosas de se ter. Assim não se curve ao diabo, de forma alguma, só porque você acha que ele vai te dar alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha ardente 7 vezes mais quente do que normalmente era, sabe? Mas eu amo o final da história. Não é legal o final das histórias? E quando eles saíram, diz que eles nem cheiravam a fumaça. Eu amo isso. Eu passei por muitas coisas na minha vida, mas eu nem cheiro a fumaça. Noutras palavras, quem pensaria olhando para minha vida agora, nas coisas que eu passei? Mas isso é o que a torna ainda melhor, que eu passei por todas essas coisas e Deus reverteu tudo para o bem e está usando isso para abençoar pessoas. Provérbios 20, 24, os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Como então o homem pode entender os seus caminhos? Por que tentamos entender o nosso caminho? Quando eu era viciada em argumentos, simplesmente não conseguia me acomodar até pensar que eu tinha entendido tudo. E Deus teve que trabalhar comigo muito tempo até que eu desistisse, porque isso é um tormento, sabe? Êxodo 13, 17 diz, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os guiou pela terra dos filisteus, embora aquele caminho fosse o caminho mais curto, pois Deus disse para que o povo não mude o seu propósito quando virem a guerra e voltem ao Egito. Então ele os conduziu pelo caminho mais longo e difícil, porque eles realmente ainda não estavam prontos para a terra prometida. Agora, talvez você tenha uma promessa de Deus, algo que ele disse que vai fazer por você, e não fique bravo comigo, mas talvez você ainda não esteja pronto. Você não gostou muito disso? Veja, sempre achamos que estamos prontos. Mas quando estivermos prontos, então vai acontecer? Bem, Deus, eu estou pronto, eu sei que estou pronto. Por que você não está pronto? Você tem que dizer, Deus, eu confio em seus caminhos, confio em seu tempo, o meu tempo está nas suas mãos. Mas, cara, a gente não gosta de esperar. Nós queremos agora. Como bebezinhos. O meu neto, aquele que vai fazer 4 anos em julho, e ele é uma peça e tanto agora. E então, ele começou a dizer aos pais as coisas que eles dizem para ele, sabe? Como, Brody, você está sendo rude. Então, quando corrigem, ele diz, você está sendo rude. Ou ele diz, você tem que ser mais respeitoso. E ele estava tendo um dia um pouco ruim, e a mãe dele o colocou no carro e ele estava pirraçando e não gostando de nada, e ela disse, Brody, por que você está sendo tão rabugento hoje? Então ela disse, vamos orar, e ela pegou na mão dele e disse, Pai, eu oro para que o Brody seja um menino doce como eu sei que ele é, que ele possa ter um bom dia e ser feliz hoje. E quando ela terminou a oração, ele disse, não, amém, não. E é assim que somos às vezes quando Deus nos diz que algo vai ser de uma certa maneira, amém, não. Eu não gosto disso.
Sabe, quando não gostamos das coisas sobre nós mesmos, por qual padrão estamos nos medindo? Quem diz que aquela altura é ser muito alto ou se aquela é ser muito baixo? Agora, Deus tem um plano para a sua vida. Ele te formou no ventre de sua mãe cuidadosa intrinsecamente com suas próprias mãos. Esses são alguns dos adjetivos usados na Amplificada, cuidadosa intrinsecamente. Você não é um erro, você não veio por acaso. Deus tem um propósito para tudo que Ele faz, e a pior coisa que você pode fazer é não gostar de si mesmo. É melhor fazer as pazes com suas coxas, elas são suas. Amém? Isaías 46:9. Ai daquele que contende com seu Criador. Uma peça inútil de cerâmica quebrada, entre outras peças igualmente inúteis. E ainda presumindo contender com seu Criador, o barro diz àquele que o molda: o que você acha que você está fazendo? O seu trabalho não tem alças? Romanos 9:20 e 21 diz: mas quem és tu, um mero homem, para criticar, contradizer e responder a Deus? O que é formado dirá aquele que o formou: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre o barro de fazer da mesma massa informe um vaso para beleza e distinção, para uso honroso, e outro para uso braçal, ignóbil ou desonroso? E veja, se uma pessoa for CEO da empresa e a outra for uma zeladora, por quê? Devemos resmungar e reclamar? Tudo o que somos responsáveis é fazer a parte que Deus nos dá para fazer? E fazê-la com uma boa atitude? E uma atitude agradecida? Porque, sabe, acho que não pensamos o suficiente nisso. A quantidade de tempo que estamos aqui é tão curta, se comparado à eternidade. E realmente precisamos ter uma atenção com a eternidade. Realmente precisamos pensar mais nisso. Eu vou viver para todo sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Então, na verdade, por que nós devemos nos importar tanto com o que acontece conosco nesses 70, 80 ou 90 anos, ou mesmo se você viver até 100 anos, o que poucas pessoas conseguem? Isso não é nada se comparado à eternidade. Eu sempre digo que precisamos gastar aqui nos preparando para lá. E não agir como se aqui fosse tudo o que existe. E ninguém gosta de ser ferido. Nós não queremos sofrer, não queremos ter dor, não queremos ter perdas em nossas vidas, mas será que realmente nos fará sentir melhor se soubermos o porquê? Me ajudou muito quando eu parei de perguntar o porquê. Romanos 11, 33 e 34. Ó a profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, inescrutáveis, incomparáveis são seus julgamentos e decisões. E quão insondáveis, misteriosos e indecifráveis são os seus caminhos, seus métodos e suas maneiras. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus é o Deus da justiça. Jeremias 9:24 diz: eu sou o Senhor que pratica a bondade, o juízo e a justiça na terra, porque nessas coisas eu me deleito, diz o Senhor. E lá em Sofonias capítulo 3, verso 5 diz: o Senhor no meio dela é inegavelmente justo. Ele não se agrada da iniquidade. Todas as manhãs ele traz à luz a sua justiça e ele não falha. Mas a pessoa perversa não conhece a vergonha. Os homens falham, mas Deus, ele nunca falha. Agora, sabe, culpar a Deus por qualquer coisa que você acha que está ruim em sua vida é realmente a pior coisa que você pode fazer. Nunca culpe a Deus. Sempre diga: Deus, eu sei que você é bom, eu não sei por que isso aconteceu, dói, isso é injusto, mas você é bom. Sabe, ao falar com Deus sobre o abuso na minha infância, ele me deu uma resposta parcial. Sabe, os pais têm autoridade sobre a criança até que ela se torne maior de idade e possa tomar suas próprias decisões.
Então, muitas vezes, as coisas que nos acontecem na vida, que são dolorosas, são frutos da má escolha de uma outra pessoa que nós absorvemos, sabe? E veja, esquecemos às vezes que o livre-arbítrio carrega consigo muita responsabilidade. E assim, meus pais fizeram escolhas que não só os machucaram, mas me feriram. No entanto, e esta é a grande coisa, quando eu me tornei maior de idade e me afastei da autoridade deles, eu estava livre para começar a fazer minhas próprias escolhas. E, ouça, cada boa escolha que você faz substitui uma das escolhas ruins que alguém fez que machucou você. Posso dizer de novo? Toda boa escolha que você faz se sobrepõe a uma das escolhas ruins que você fez ou que alguém possa ter feito que te machucou. Então chega de culpar a Deus. Construa pontes e não muros. Deus é bom e nós não precisamos saber por quê. Amém? Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu acredito que você vai gostar muito do ensino de hoje. Quero falar sobre se você está construindo muros ou pontes. Você tem dúvidas sobre sua vida? Porque eu fui abusada? Porque me pareço da forma que pareço? Eu gostaria de não ser tão baixinha, gostaria de não ser tão alta, acho que meu nariz é muito grande. Meus pés são desproporcionais ao resto do meu corpo. A minha voz é muito grave. Ou talvez um homem que tem uma voz um pouco estridente, imagino que não seja muito divertido. Porque eu perdi o cabelo quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu não quero ser um careca. Porque eu não nasci numa família com mais dinheiro? Ou uma posição social melhor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o meu ente querido morreu. E os defeitos congênitos? E as crianças com câncer? Sabia que os porquês da vida podem construir muros entre você e Deus se você não for sábio contra o engano de Satanás? Deus é bom, ponto final, fim de conversa. E nunca jamais haverá injustiça em Deus. Quando eu estudo o caráter de Deus ou ensino sobre o caráter de Deus, meu aspecto favorito do caráter de Deus é que ele é justo. E o que isso significa é que ele sempre conserta as coisas erradas. No mundo há muita injustiça. A vida não é justa, mas Deus sempre fará coisas erradas serem consertadas em sua vida. Se, sempre há um se, não é? Se confiarmos nele, vamos manter uma boa atitude. Temos que ser pessoas íntegras, sabe? Muita gente nem sabe o que é isso. Você poderia sair e fazer o que chamam de entrevista com desconhecidos e é incrível como muitas pessoas hoje nem sabem o que essa palavra significa. Integridade significa ser honesto. Você faz o que diz que vai fazer. Quão difícil é encontrar pessoas hoje que realmente fazem o que dizem. Ah, eu vou te ligar de volta e você nunca mais ouve falar delas. Como prestadores de serviços que marcam com você e não aparecem, nem sequer se dão o trabalho de ligar de volta, sabe? Isso é tão rude. Fazer coisas assim, a Bíblia diz, o amor não é rude. Deus é bom, não há injustiça nele, e ele é perfeito, sabe? Mas vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, em um mundo onde o princípio do pecado está em ação por gerações e gerações e gerações. Satanás está trabalhando. Para muitos, a tragédia torna-se uma ponte para Deus. Sabe, é bem interessante, parece que os incrédulos, muitas vezes, quando tem uma tragédia, isso os leva a Deus,
Mas agora os crentes, parece que muitas vezes, quando eles têm uma tragédia, isso os separa de Deus, sabe? Este é um pensamento muito interessante. Eu acho que os crentes acham que tudo deve ser bom para eles porque eles são crentes. Mas nem sempre é desse jeito. Passamos por coisas que são injustas, coisas acontecem que não entendemos, mas precisamos ter cuidado com o que eu chamo de por que Deus, por quê? Agora, você pode fazer a Deus todas as perguntas que quiser, mas geralmente você não vai obter a resposta que deseja. Na verdade, muitas vezes, quando perguntamos a Deus por quê, realmente preferimos que Ele não nos diga. Porque poderíamos não gostar se Ele dissesse. E esta é a minha opinião pessoal. Eu não estou dizendo que é errado perguntar a Deus o porquê, mas eu acho que, em vez de ouvir porque Ele prefere ouvir, eu confio em Ti, Senhor. É melhor eu repetir. Em vez de ouvir porque Deus, acho que Ele prefere ouvir, eu confio em Ti. Tem um pastor que eu conheço no Texas, cuja linda esposa morreu de câncer e, claro, ele e toda a igreja estava orando por ela. E ela morreu. Ele disse, a primeira coisa que eu disse a Deus foi, eu nunca vou te perguntar o porquê. Sabe, eu não sei você, mas para mim isso é provar que a sua fé está profundamente enraizada em Deus. Sabe, quando você realmente chega a esse ponto, Deus não precisa te explicar nada. Ele quer ouvir. Eu confio em você, eu não entendo, isso dói. Parece injusto, mas eu sei que você é bom. Eu sei que o diabo é ruim. Mas eu confio em você para pegar isso e fazer cooperar para o meu bem. Eu me apoio muito nessa escritura porque eu acredito nisso de todo o coração. Eu vi isso em minha vida, o abuso sexual que eu sofri do meu pai, e minha mãe sabendo disso, mas não fazendo nada a respeito. Casar com o primeiro homem que apareceu quando eu tinha 18 anos e foram mais 5 anos de injustiça, e ele me traindo, e os tios que tentaram abusar de mim, um avô que tentou abusar de mim, um chefe para quem eu trabalhava que também tentou abusar de mim. E, sabe, realmente cheguei ao ponto de pensar, eu nunca vou confiar em um homem. Nunca. Bem, precisei superar isso. O que nós fazemos quando fomos feridos muitas vezes é sentir que nos devem algo. E realmente, a verdade é que devem. Mas nós sempre cobramos de pessoas que não podem nos pagar. Veja, por muito tempo eu tentei cobrar de Dave o que o meu pai fez comigo e, bem, o que você quer dizer com isso, bem? Eu queria que ele me fizesse sentir bem comigo mesma. Eu queria que ele me desse segurança e fizesse com que aqueles sentimentos ruins que eu tinha fossem embora, mas há uma escritura em Mateus 18 em que um homem estava tentando cobrar uma dívida. Eu amo que a Bíblia diz que ele não podia pagar e sabemos como Deus é com as escrituras. Às vezes elas simplesmente pulam em nós e ganham vida, e eu estava lendo isso um dia que ele não podia pagar e foi assim. E percebi que meu pai não poderia me pagar pelo que ele tirou de mim. Como ele poderia devolver a minha inocência? Ele roubou a minha infância, ele não poderia me devolvê-la. Dave não conseguiria me devolver. Só tinha uma única pessoa que poderia me devolver e era Deus. E é por isso que é tolice tentar cobrar das pessoas, mesmo daquelas que te machucaram. É por isso que é bobagem você pensar e dizer, eu vou dar o troco. Não, você não vai, porque isso só vai te machucar cada vez mais e mais. Eu sei que eu falo muito sobre o perdão e eu realmente não pretendo me calar, porque existem tantos cristãos com raiva. Esse é provavelmente o maior problema que nós temos na igreja. Satanás ganha mais terreno na vida dos crentes através da falta de perdão do que qualquer outra coisa. E dizemos, mas é tão difícil.
Bem, sim e não, sabe? Quero dizer, Jesus nos perdoou. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Bem, sim, mas ele era Jesus. Bem, Estevão disse a mesma coisa e ele não era Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Sabe, meu pai sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas eu honestamente não acho que ele entendia o quanto aquilo iria me ferir, sabe? Na verdade, quando ele me pediu desculpas, o que só aconteceu aos 80 anos, ele me disse, eu não tinha ideia de que o que eu estava fazendo com você iria te machucar tanto. Não se falava de abuso sexual na época, não havia programas de TV onde as pessoas falavam que tinham sido abusadas, e ele mesmo veio desse contexto, sabe? Então, sendo assim, de que me adiantaria odiá-lo? Uma revelação que Deus me deu e que me ajudou ao longo dos anos é que pessoas feridas ferem pessoas. E se você conseguir acreditar que quando alguém te fere é porque ela também foi ferida, isso não é desculpa. Não é desculpa para o que meu pai me fez. Ele foi o responsável. Ele sabia que estava errado. Mas eu acho que muitas vezes, quando as pessoas nos machucam, realmente não percebem o quanto elas estão nos machucando ou quão profundas essas feridas podem ser. E assim é inútil gastar sua vida, ou eu deveria dizer, desperdiçar sua vida tentando cobrar de alguém que realmente não pode te pagar? Como ele poderia me devolver minha infância? Ele não podia fazer isso? A confiança requer perguntas sem respostas. Veja, se você vai confiar em Deus, você tem que não saber das coisas, não entender as coisas, mas mesmo assim confiar nele. Então você sempre vai ter algumas perguntas sem respostas. E meu conselho para você é parar de tentar entender tanto as coisas. Eu digo que eu era uma pessoa viciada em argumentos. Como é ser viciado em argumentos? Bem, quando eu estava tendo um problema, eu não conseguia me acomodar até que eu achasse que eu tinha entendido tudo. O que era interessante porque você pode achar que entendeu algo e ainda não saber o que está fazendo, sabe? Costumávamos ter uns. Eu acho que já não existem mais, eram uns escaninhos de correspondência para cada pessoa que trabalhava aqui. E de vez em quando eu mandava uma mensagem para alguém e não me respondiam. Eu dizia, bem, por que você não respondeu? Bem, eu não recebi. Eu descobria que eu tinha colocado no escaninho errado. E sabe o que Deus me disse? Você acha que entende tantas coisas, mas coloca muitas delas nos escaninhos errados? E realmente, somente Deus sabe. E precisamos confiar nele de que, se precisarmos saber, se você precisar saber, ele lhe dirá. E um dia você saberá, a Bíblia diz que quando chegarmos ao céu, então nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então você saberá em algum momento, mas pode não ser quando você quiser, mesmo agora. Eu olho para trás na minha vida e há tantas coisas que eu entendo agora que eu não entendia antes. Houve algo que eu amo, vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Quantos de vocês podem olhar para trás em algumas das coisas que aconteceram em sua vida, até mesmo algo que pensou ser tão terrível e agora percebe que foi exatamente o que te aproximou de Deus? A maior parte da nossa profundidade em Deus vem através da dor que nós passamos. Mas é uma escolha. E você tem que ser determinado. Quando acontecem coisas que não entende, e não deixar que isso se torne um muro entre você e Deus, mas deixar que se torne uma ponte que o leve até Ele. E especialmente as pessoas que não têm um relacionamento pessoal com Cristo, se você teve uma tragédia em sua vida, não caia nessa de não creio que haja um Deus. Se realmente houvesse um Deus, isso não teria acontecido. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido.
Deus nunca nos prometeu uma vida livre de problemas. Ele prometeu estar sempre conosco em todas as coisas. E eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que nós devemos ser um grupo especial que nunca temos problemas, sabe? Nós vemos em toda a Bíblia que as pessoas tinham problemas. Há alguns dias nós falamos sobre José. Olhe para as coisas injustas que aconteceram com ele. No entanto, ele confiou em Deus e Deus lhe deu o favor. E por onde ele passava, ele era promovido. É a mesma coisa com a vida de Daniel. Se você ler, eu acho que ele sobreviveu a cerca de 5 reis. E ele foi jogado na cova dos leões e seus amigos foram jogados na fornalha ardente. Mas eles sempre confiaram em Deus. E eu amo o que diz sobre os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: nós não vamos nos curvar a você. E se Deus quiser nos livrar disso, Ele o fará. E eles não disseram que ele não era capaz, mas se fosse a sua vontade, Ele o faria. E se não fosse, ainda assim não vamos nos curvar. Essa é a atitude que devemos ter. Mesmo que eu tenha que sofrer para fazer a coisa certa, não vou me curvar a você, sabe? Lembre-se, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo disse: se você se curvar a mim uma vez, uma única vez. Veja, o diabo te diz: é só uma vez. Isso não vai machucar você só uma vez. Aquela mentira do só uma vez, você tem que ter cuidado. Ele disse: se você se curvar a mim só uma vez, eu lhe darei todos esses reinos, sua preeminência e a sua glória. E eu percebi algo recentemente, lendo esta escritura, e sabe, o diabo pode te abençoar. Então, veja, nós nem sempre podemos supor, bem, essa pessoa deve estar fazendo o que é certo porque ela é tão abençoada. Sabe, há todos os tipos de pessoas ímpias no mundo que são abençoadas muito mais do que as pessoas que são santas. Isso nos deixa bravos, não entendemos? Mas eu não me importo com quanto dinheiro você tem ou quantas coisas você tem. Você não tem nada se não tiver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas. É saber quem você é em Cristo, paz e alegria. Então essas são as coisas mais valiosas de se ter. Assim, não se curve ao diabo de forma alguma só porque você acha que ele vai te dar alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha ardente 7 vezes mais quente do que normalmente era, sabe? Mas eu amo o final da história. Não é legal o final das histórias? E quando eles saíram, diz que eles nem cheiravam a fumaça. Eu amo isso. Eu passei por muitas coisas na minha vida, mas eu nem cheiro a fumaça. Noutras palavras, quem pensaria olhando para minha vida agora, nas coisas que eu passei? Mas isso é o que a torna ainda melhor, que eu passei por todas essas coisas e Deus reverteu tudo para o bem e está usando isso para abençoar pessoas. Provérbios 20:24, os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Como então o homem pode entender os seus caminhos? Por que tentamos entender o nosso caminho? Quando eu era viciada em argumentos, simplesmente não conseguia me acomodar até pensar que eu tinha entendido tudo. E Deus teve que trabalhar comigo muito tempo até que eu desistisse, porque isso é um tormento, sabe? Êxodo 13:17 diz: quando Faraó deixou o povo partir, Deus não os guiou pela terra dos filisteus, embora aquele caminho fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse para que o povo não mude o seu propósito quando virem a guerra e voltem ao Egito. Então ele os conduziu pelo caminho mais longo e difícil, porque eles realmente ainda não estavam prontos para a terra prometida. Agora, talvez você tenha uma promessa de Deus, algo que ele disse que vai fazer por você, e não fique bravo comigo, mas talvez você ainda não esteja pronto. Você não gostou muito disso? Veja, sempre achamos que estamos prontos. Mas quando estivermos prontos, então vai acontecer?
Bem, Deus, eu estou pronto, eu sei que estou pronto. Por que você não está pronto? Você tem que dizer, Deus, eu confio em seus caminhos, confio em seu tempo, o meu tempo está nas suas mãos. Mas, cara, a gente não gosta de esperar. Nós queremos agora. Como bebezinhos. O meu neto, aquele que vai fazer 4 anos em julho, e ele é uma peça e tanto agora. E então, ele começou a dizer aos pais as coisas que eles dizem para ele, sabe? Como, Brody, você está sendo rude. Então, quando corrigem, ele diz, você está sendo rude. Ou ele diz, você tem que ser mais respeitoso. E ele estava tendo um dia um pouco ruim, e a mãe dele o colocou no carro e ele estava pirraçando e não gostando de nada, e ela disse, Brody, por que você está sendo tão rabugento hoje? Então ela disse, vamos orar, e ela pegou na mão dele e disse, Pai, eu oro para que o Brody seja um menino doce como eu sei que ele é, que ele possa ter um bom dia e ser feliz hoje. E quando ela terminou a oração, ele disse, não, amém não. E é assim que somos às vezes quando Deus nos diz que algo vai ser de uma certa maneira, amém não. Eu não gosto disso. Sabe, quando não gostamos das coisas sobre nós mesmos, por qual padrão estamos nos medindo? Quem diz que aquela altura é ser muito alto ou se aquela é ser muito baixo? Agora, Deus tem um plano para a sua vida. Ele te formou no ventre de sua mãe cuidadosa intrinsecamente com suas próprias mãos. Esses são alguns dos adjetivos usados na Amplificada, cuidadosa intrinsecamente. Você não é um erro, você não veio por acaso. Deus tem um propósito para tudo que Ele faz. E a pior coisa que você pode fazer é não gostar de si mesmo. É melhor fazer as pazes com suas coxas, elas são suas. Amém. Isaías 46:9. Ai daquele que contende com seu Criador. Uma peça inútil de cerâmica quebrada, entre outras peças igualmente inúteis. E ainda presumindo contender com seu Criador, o barro diz àquele que o molda, o que você acha que você está fazendo? O seu trabalho não tem alças? Romanos 9:20 e 21 diz, mas quem és tu, um mero homem, para criticar, contradizer e responder a Deus? O que é formado dirá aquele que o formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro direito sobre o barro de fazer da mesma massa informe um vaso para beleza e distinção, para uso honroso, e outro para uso braçal, ignóbil ou desonroso? E veja, se uma pessoa for CEO da empresa e a outra for uma zeladora, por quê? Devemos resmungar e reclamar. Tudo o que somos responsáveis é fazer a parte que Deus nos dá para fazer. E fazê-la com uma boa atitude e uma atitude agradecida. Porque, sabe, acho que não pensamos o suficiente nisso. A quantidade de tempo que estamos aqui é tão curta, se comparado à eternidade. E realmente precisamos ter uma atenção com a eternidade. Realmente precisamos pensar mais nisso. Eu vou viver para todos sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Então, na verdade, por que nós devemos nos importar tanto com o que acontece conosco nesses 70, 80 ou 90 anos, ou mesmo se você viver até 100 anos, o que poucas pessoas conseguem? Isso não é nada se comparado à eternidade. Eu sempre digo que precisamos gastar aqui nos preparando para lá. E não agir como se aqui fosse tudo o que existe. E ninguém gosta de ser ferido. Nós não queremos sofrer, não queremos ter dor, não queremos ter perdas em nossas vidas, mas será que realmente nos fará sentir melhor se soubermos o porquê? Me ajudou muito quando eu parei de perguntar o porquê. Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, inescrutáveis, incomparáveis são seus julgamentos e decisões.
E quão insondáveis, misteriosos e indecifráveis são os seus caminhos, seus métodos e suas maneiras. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que Deus é o Deus da justiça. Jeremias 9:24 diz: Eu sou o Senhor que pratica a bondade, o juízo e a justiça na terra, porque nessas coisas eu me deleito, diz o Senhor. E lá em Sofonias capítulo 3, verso 5 diz: O Senhor no meio dela é inegavelmente justo. Ele não se agrada da iniquidade. Todas as manhãs ele traz à luz a sua justiça e ele não falha. Mas a pessoa perversa não conhece a vergonha. Os homens falham, mas Deus, ele nunca falha. Agora, sabe, culpar a Deus por qualquer coisa que você acha que está ruim em sua vida é realmente a pior coisa que você pode fazer. Nunca culpe a Deus. Sempre diga: Deus, eu sei que você é bom, eu não sei por que isso aconteceu, dói, isso é injusto, mas você é bom. Sabe, ao falar com Deus sobre o abuso na minha infância, ele me deu uma resposta parcial. Sabe, os pais têm autoridade sobre a criança até que ela se torne maior de idade e possa tomar suas próprias decisões. Então, muitas vezes, as coisas que nos acontecem na vida, que são dolorosas, são frutos da má escolha de uma outra pessoa que nós absorvemos, sabe? E veja, esquecemos às vezes que o livre-arbítrio carrega consigo muita responsabilidade. E assim meus pais fizeram escolhas que não só os machucaram, mas me feriram. No entanto, e esta é a grande coisa, quando eu me tornei maior de idade e me afastei da autoridade deles, eu estava livre para começar a fazer minhas próprias escolhas. E, ouça, cada boa escolha que você faz substitui uma das escolhas ruins que alguém fez que machucou você. Posso dizer de novo? Toda boa escolha que você faz se sobrepõe a uma das escolhas ruins que você fez ou que alguém possa ter feito que te machucou. Então chega de culpar a Deus. Construa pontes e não muros. Deus é bom e nós não precisamos saber por quê. Amém?
E veja, esquecemos às vezes que o livre-arbítrio carrega consigo muita responsabilidade. E assim meus pais fizeram escolhas que não só os machucaram, mas me feriram. No entanto, e esta é a grande coisa, quando eu me tornei maior de idade e me afastei da autoridade deles, eu estava livre para começar a fazer minhas próprias escolhas. E, ouça, cada boa escolha que você faz substitui uma das escolhas ruins que alguém fez que machucou você. Posso dizer de novo? Toda boa escolha que você faz se sobrepõe a uma das escolhas ruins que você fez ou que alguém possa ter feito que te machucou. Então chega de culpar a Deus. Construa pontes e não muros. Deus é bom e nós não precisamos saber por quê. Amém?